Olá, meu nome é Marília, sou acadêmica do Programa de Pós-Graduação em Biociências Aplicadas à Saúde e hoje irei apresentar o tema de dor neuropática, dor crônica generalizada com ênfase em fibromialgia, que será o nosso assunto principal. A dor é uma sensação desagradável que pode ser devido a uma lesão ou não. Essa lesão será processada de diversas maneiras. Podemos ter a dor nociceptiva e a dor neuropática, sendo a dor nociceptiva através da ativação direta de nociceptores da pele e outros tecidos, em resposta a uma lesão tecidual. Já a dor neuropática são lesões de nervos periféricos ou do sistema nervoso central. Outro tipo de dor é a dor crônica generalizada, que se apresenta como uma dor difusa e persistente no paciente. Essa também é uma característica da fibromialgia. Será que podemos dizer que a dor crônica generalizada é o mesmo que a fibromialgia? Sabemos que a fibromialgia se apresenta de diversas maneiras. Ela pode ter uma apresentação articular, onde os pacientes vão relatar dores articulares, principalmente nos joelhos e nas mãos, com edema e rigidez matinal. Pode se apresentar no esqueleto axial, com dores na região lombar e cervical. Pode ter uma apresentação miálgica, com dores musculares intensas em grandes grupos. E uma apresentação neurovascular, onde sintomas como formigamento, queimação, dormência estão presentes. Além disso, existem sintomas específicos da fibromialgia que ajudam no diagnóstico. Sintomas como alterações do sono, onde o paciente não consegue dormir a noite toda, acorda várias vezes e não tem a sensação de repouso durante a noite. A fadiga, onde o paciente sente um cansaço inexplicável que piora ao entardecer. Cefaleias tensionais, que não passam com o uso de analgésicos. Intestino e bexiga irritáveis e, por último, e não menos importante, os distúrbios psicológicos, relatados como a ansiedade e a depressão. Para um diagnóstico preciso da fibromialgia, o Colégio Americano de Reumatologia nos mostra 3 critérios importantes. O paciente deve apresentar dor generalizada em ambos os lados do corpo, tanto axial quanto periférica, abaixo e acima da cintura. A duração da dor deve ser acima de 3 meses e ele deve apresentar 11 dos 18 pontos de dor, os tender points. Um dado importante é que a fibromialgia atinge 7 vezes mais as mulheres do que os homens, e a sua faixa etária é de 35 a 60 anos. As causas da fibromialgia não são esclarecidas. Alguns pesquisadores acreditam na interação de fatores externos associados com o distúrbio de processamento da dor como causa da fibromialgia. Eles pesquisaram neurotransmissores responsáveis por essa ocasião. Os distúrbios do processamento da dor poderiam então ser explicados pela diminuição da serotonina e da noradrenalina no líquido cefalorraquidiano, bem como o aumento da substância P, que é responsável pelo aumento da percepção de dor. Além disso, podemos avaliar nesse paciente os tender points, que são pontos de pressão de dolorimento específicos, que não irradiam. Esse teste deve ser feito com aproximadamente uma pressão de 4 kg. No sentido crânio-caudal, no paciente com fibromialgia, são descritos 18 pontos. São eles: na região occipital, cervical baixa, na região do músculo trapézio, supraespinhal, na segunda articulação costocondral, no epicôndilo lateral, glúteo, trocânter maior e nos joelhos. Outra avaliação seria o limiar de dor do paciente.
O limiar de dor representa o estímulo mínimo capaz de gerar um impulso nervoso a ser percebido. Em indivíduos saudáveis, o limiar é parecido, porém é influenciável por fatores como idade, sexo, fadiga, fatores emocionais, dentre outros. No paciente com fibromialgia, o limiar de dor está abaixo do normal. A avaliação do paciente com fibromialgia consiste na avaliação física dos tender points associado com questionários que vão investigar os sintomas como o sono, a fadiga, as cefaleias, as depressões, dentre outros. Para um diagnóstico claro, o profissional da área da saúde também pode pedir exames complementares a esse paciente para eliminar outras patologias. Duas síndromes são muito parecidas com a fibromialgia. São elas a síndrome miofascial e a síndrome da fadiga crônica, que têm sintomas e características muito parecidas com a fibromialgia. O que mais difere dentre elas são os pontos dolorosos, onde a fibromialgia nós temos os 18 tender points, na síndrome miofascial são pontos gatilho, trigger points, e na síndrome da fadiga crônica não se aplica. Além disso, nos outros sintomas, entre a fadiga e a fibromialgia, nós temos a rigidez matinal, que diferencia a fibromialgia da síndrome da fadiga crônica. Agora irei apresentar o artigo científico intitulado O autorrelato dos sintomas somatosensoriais de dor neuropática em fibromialgia e dor crônica generalizada, correlacionado com a contagem dos tender points e o limiar de dor sob pressão. Os objetivos do artigo são avaliar como os pacientes com fibromialgia e dor crônica generalizada respondem ao questionário PEN-DETECT, escrever o autorrelato dos sintomas somatosensoriais de dor neuropática em pacientes com fibromialgia e dor crônica generalizada e correlacionar o score do PEN-DETECT com a contagem de tender points e o limiar de dor sob pressão. Os pacientes foram selecionados no Hospital de Reumatologia, na Dinamarca, passaram por exames de triagem e foram excluídos os pacientes que tinham distúrbios psicológicos graves, pacientes que tinham doenças inflamatórias agudas e doenças malignas. Portanto, eles selecionaram 81 pacientes, sendo 6 homens e 75 mulheres. Esses foram convidados a responder o questionário PEN-DETECT durante 6 meses como rotina clínica no hospital. Além disso, foram avaliados os dados demográficos, questionários psicológicos e avaliação física, com tender points e algometria de pressão. Os questionários utilizados foram o de distúrbio de ansiedade generalizada, o questionário de inventário de depressão grave e o questionário de estratégia de enfrentamento. O questionário PEN-DETECT também foi utilizado, sendo característica principal o autorrelato da dor e dos sintomas desses pacientes. Com o score do questionário, foi possível classificar os pacientes em dor nociceptiva, diagnóstico ambíguo e dor neuropática, sendo o score de 0 a 12 considerado dor nociceptiva, acima de 12 até 18 considerado diagnóstico ambíguo e acima de 18 pontos era considerado dor neuropática. Além disso, foram avaliados também os tender points como avaliação clínica da dor, com classificação de 0 a 3. O 0 era nenhuma dor, o 1 ele relatava dor, o 2 o paciente tinha uma expressão de dor e o 3 uma reação de retirada. Também foi avaliado o limiar de dor sob pressão, utilizando a algometria de pressão com manguito pneumático computadorizado. Também foi utilizado uma escala visual analógica de 0 a 10 eletrônica. O limiar de dor era considerado a primeira sensação de dor do paciente.
A tolerância à dor é a pior dor suportável. O exame era realizado em decúbito dorsal com uma pressão de 10 kPa na perna do lado dominante do paciente. Para correlacionar os dados, foi utilizada a análise de variância, o teste de Tucker, o teste de Spearman e a média de desvio padrão para a exposição dos dados. Como resultado, foram classificados os pacientes com dor nociceptiva, um N de 7, diagnóstico ambíguo, um número de 13 pacientes com dor neuropática 61. A idade média era de 45,7 e o IMC de 28,3. Foi encontrado uma média de 14 pontos de dor, tender points, nos pacientes. 79% tinham fibromialgia e 75% tinham dor neuropática. Quando correlacionado o score do Pain Detect com a contagem dos tender points, podemos ver uma correlação moderada a fraca, com um valor de P não muito significativo. Quando comparado o score com o limiar de dor sob pressão, já vimos uma correlação moderada com o P um pouco mais significativo. Com relação às dores, também foi encontrada uma correlação fraca a moderada, e com relação aos questionários de depressão, ansiedade e enfrentamento, nenhum houve correlação significativa. Assim, podemos dizer que a dor crônica generalizada tem características também de dor neuropática, assim como foi encontrado em outros estudos que também utilizaram o Pain Detect. Os pacientes que tinham um score maior que 18 pontos no questionário eram os mesmos que possuíam um número maior que 11 tender points e um limiar de dor menor, concluindo assim que o questionário pode ser utilizado no diagnóstico para a fibromialgia. Também foi encontrado a dor em queimação, parestesia, em ataques, em sensação térmica e em tecidos profundos, com maior evidência do que a dor tátil e em dormência, assim como no estudo de Rein e colaboradores. Portanto, o estudo conclui que a dor musculoesquelética em pacientes com fibromialgia, dor crônica generalizada, tem características neuropáticas, que houve uma correlação entre a média do score do questionário e a contagem de tender points, além do limiar de dor sob pressão. O estudo ainda sustenta que o questionário Pain Detect pode tornar-se uma ferramenta de triagem útil e de fácil aplicação, tanto para a dor crônica generalizada como para a fibromialgia. Sendo assim, o paciente com fibromialgia deve ter uma atenção especial do profissional de saúde, não sendo negligenciado os seus sintomas e as suas características por ser uma patologia de difícil diagnóstico. É necessário a atuação de uma equipe multidisciplinar para que tanto a anamnese quanto o tratamento do paciente seja eficaz. Obrigada.